Salve pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos continuando aí, né? A nossa sequência, falar hoje dos domínios morfoclimáticos brasileiros, né, gente? Um assunto extremamente importante e que é muito relevante aí pensando nos grandes vestibulares, pensando aí em todo o processo que a gente vai passar com quarentena ou não, né? Estamos aí buscando as soluções mais plausíveis. Eu espero que vocês estejam, ó, firmes, hein? É difícil, não há o contato, mas se nós tivermos boa vontade, e eu acredito que vocês têm, pelo mês e meio que a gente passou antes de todo esse aspecto negativo aí da pandemia, eu acredito que vocês estarão tão preparados quanto se a gente estivesse junto. E também acredito que muito em breve a gente vai poder voltar àquela troca de conhecimento ao vivo, né? Então a gente vai focar hoje nos domínios morfoclimáticos do território brasileiro, né? Lembrando que, por exemplo, na biologia, é uma matéria que provavelmente vocês também terão toda a parte botânica, né? Eu já inclusive falei com os professores, e aí eles vão focar, obviamente, na questão botânica, a questão das plantas, né? As características das plantas, principalmente. Podem citar uma outra questão relacionada ao clima. Nós aqui na geografia vamos ampliar isso, né? Vamos além de tudo isso e vamos buscar o conhecimento dessas grandes paisagens que formam o território nacional, né? Inclusive, se você olhar aí na imagem, né? Que bonito, né? A mescla aí do verde das florestas, o amarelo, né? Da areia aqui, o azul, que bonito, né? Lembra a bandeira nacional. O Brasil, que é um dos países mais ricos do mundo em termos de biodiversidade, certinho? Acho que vocês já devem estar ansiosos. Vamos lá, Danilo, começa aí. Então vamos começar, né? Primeira coisa que você deve lembrar quando estudar esses grandes domínios morfoclimáticos do Brasil é primeiro entender por que essas paisagens têm esse nome, né? Inclusive, essa denominação foi dada por um dos maiores, como é que eu posso dizer, estudiosos da geografia do Brasil, o professor Aziz Nassib Absaber, né? Ele vai utilizar o termo domínio morfoclimático, assim, não para fazer uma contraposição, né, à biologia, mas para mostrar que para a geografia todos os fatores são importantes, né? Muitas vezes na biologia eles vão destacar a questão da vegetação, né, a questão da botânica das plantas. E na geografia não, a gente chama de domínio morfoclimático. Se você, ó, vem comigo acompanhar aqui, o domínio morfoclimático é aquela área do espaço que vai ter entre os seus elementos uma certa uniformidade. Ou seja, é uma área onde as características, por exemplo, de clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia se parecem. Há uma unidade. Então, por exemplo, quando eu falo domínio amazônico, por que eu estou denominando assim? Porque naquela região do espaço, a Amazônia, essas características são, se não idênticas, mas naquela grande área, inclusive do espaço, há uma similaridade entre todos os elementos que compõem aquela paisagem. Então, quando eu tenho elementos similares que compõem uma paisagem, eu chamo de domínio. Morfoclimático, onde se destaca, por exemplo, as formas, né, e no caso o relevo, e o clima. Lembrando, por exemplo, que a vegetação e o solo estão diretamente relacionados ao clima, não é isso? E ao relevo. O clima causa o intemperismo, que vai levar à erosão do relevo, que vai formar o solo, onde vai se localizar uma determinada vegetação. Não é? É o clima que vai determinar o regime dos rios, não é? Que vai estabelecer aí toda uma questão da formação das bacias. Então, o conceito de domínio, nesse caso, é muito importante nesse aspecto. Beleza? Tranquilo? Então, entendido que é domínio morfoclimático, então é uma área do espaço em que as características dos elementos naturais são similares, formando uma unidade espacial. Beleza? Essa é a definição do professor Aziz Nassib Absaber. Se você lembrar que é o Aziz, já tá lindo. Beleza? Bom, e agora? E agora? Esse mapa aqui, ó, vem comigo. É fundamental que você guarde aí no seu ventrículo direito. É fundamental que você lembre quais são esses 6 grandes domínios morfoclimáticos do território brasileiro e as suas principais áreas de transição. Vai falar, mas não é só domínio? Não. As áreas em que os elementos são misturados, mesclados,
né? Então que tem características de mais de uma paisagem, eu vou chamar de área de transição. Agora, nas áreas em que eu tenho unidade daqueles elementos, clima, relevo, solo, hidrografia, vegetação, aí eu chamo de domínio. E aí no Brasil nós temos 6 grandes domínios morfoclimáticos. Isso é muito importante que você se localize. Questões sobre isso, inclusive, no material de vocês, são em larga escala. Beleza? Então, por exemplo, nós temos aqui o domínio amazônico. Olha isso, é o que abrange a maior área do território brasileiro, certo? Todas as denominações abaixo do tipo do nome do domínio são as denominações do professor Aziz Absaber, beleza? Então, o amazônico, terras baixas florestadas equatoriais, abrange a maior parte da região norte. Os cerrados, que se expandem, por exemplo, por Minas Gerais, pedaços do Nordeste, mas é típico da região centro-oeste, né? Os chapadões tropicais interiores com cerrados e matas galerias, olha que nome bonito, né? Essa grande área que ocupa aqui a fachada litorânea, mas que também adentra em vários espaços, ou adentrava, vamos usar o termo melhor, para vários espaços interioranos, que são os domínios dos mares de morro, onde está ou onde estava, né, a gloriosa Mata Atlântica, que o professor Aziz chamava de áreas mamelonares tropical atlânticas florestadas. Mamelonares, né? Mares de morro, formas de meias laranjas. Muito bem. Aqui na região nordeste nós temos o domínio das caatingas, né? Caatinga do Tupi-Guarani Mata Branca, né? Depressões intermontanas e interplanáuticas semiáridas. Como que eu queria saber geografia igual a Aziz sabe, né, gente? Perfeito, né? Então a Caatinga, né, aqui no seu interior cortada pelo Rio São Francisco, né? Temos aqui no sul, já dentro das paisagens ao sul do Trópico de Capricórnio, subtropicais, né? As araucárias, os planaltos subtropicais com araucárias, não é isso? E aqui no extremo sul, fronteira aqui com a Argentina e com o Uruguai, as pradarias, coxilhas subtropicais com pradarias mistas. Então esses são os 6 grandes domínios que formam o território brasileiro, fechou? Então vamos lembrar? Amazônico, Cerrado, mares de morros, caatingas, araucárias, pradarias. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Podemos seguir o barco? Então essas são as 6 grandes paisagens, os 6 grandes domínios. Agora, o que você está vendo nesse amarelo aqui mais claro são as áreas de transição, ou seja, as áreas que misturam, que mesclam os elementos de mais de uma paisagem. Beleza? Então, por exemplo, quais que merecem nosso destaque? Então nós temos aqui, por exemplo, ó, entre a Amazônia e a Caatinga, chamada Mata dos Cocais, beleza? Mata dos Cocais. Entre a Zona da Mata e a Caatinga, a região do Agreste, muito bem. Aqui, ó, uma importantíssima paisagem brasileira, o Pantanal Mato Grossense. Então nós temos essas principais áreas denominadas aí faixas de transição, ou seja, áreas em que os elementos de mais de uma paisagem se mesclam, se misturam. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir o pancadão? Vamos que vamos? Estão acompanhando aí? Estão com material? Ah, beleza. Faz o print aí. Aô. Bom, isso posto, podemos agora passar para as paisagens, né? Os domínios morfoclimáticos. E nada mais normal do que começar por aquele que abrange a maior parcela do território brasileiro, aquele que ocupa uma área significativa do Brasil, que é o glorioso domínio amazônico. Muito bem, né? Domínio amazônico que sempre aparece. Eu falo assim, dos 6 grandes domínios, né? 2 têm uma profusão de questões de vestibulares, né? O Amazônico e o Cerrado, esses 2 são campeões. A Caatinga sempre aparece associado muitas vezes a questões relacionadas à literatura, né? Principalmente vidas secas, né? Toda a questão da vida do sertanejo. A Mata Atlântica idem, também tem uma certa questão aí envolvendo a história da ocupação do território, todo o processo de degradação que ela passou, etc. Os domínios araucárias e pradarias já têm uma incidência menor porque são mais localizados, né? São áreas menores que pegam o sul do Brasil. Mas temos que ter a noção da localização e de quais são as principais características de cada um e nada mais
comum do que começar pelo domínio amazônico, certo ou não? Então bora lá. Então a imagem representativa, né? Você vê a floresta, os rios, né? As estradas da região amazônica. E a partir daí vamos ver algumas características importantes desse domínio. Então, por exemplo, em termos de área, se pensarmos na Amazônia, ela ocupa aproximadamente 40% do território brasileiro. Lembrando que a Amazônia ela é internacional. No qual sentido? Ah, os americanos vão tomar da gente. Esse boato já rolou, hein? Nossa Senhora. Resquício da Guerra Fria o povo vive, né? Muitas vezes. Na verdade, ela é internacional porque ela abrange o território de vários países, certo? Praticamente todos os países sul-americanos têm parte do seu território dentro do domínio amazônico. O Brasil é o que ocupa a maior parte. Mas a exceção do Chile e dos três países platinos, né, Uruguai, Paraguai e Argentina, todos os outros têm alguma parcela do seu território abrangida pela floresta amazônica. Certinho? Né? Inclusive a França. Né? A França, Denis, você tá louco? Lá na Europa? É lógico que é, porque a França tem um território na América do Sul, que é a Guiana Francesa. Um departamento ultramarino francês, é território da França. Como parte dela é abrangida pela floresta amazônica, obviamente que a França tem parte da Amazônia também em seu território. Beleza? Tranquilo? O Brasil faz fronteira com a França, isso não é loucura de quarentena, certo? Isso é geografia. Beleza. Bom, o que mais? Temos aqui como outra característica o clima equatorial, né? Já estudamos, né, os climas do Brasil, né? Vocês já estudaram algum dia, né? É aquele clima marcado por uma grande pluviosidade, altos índices pluviométricos e com temperaturas elevadas o ano todo, ou seja, que representa uma baixa amplitude térmica. Você olha aquela barriga do climograma sempre com muita chuva, né? E com a temperatura variando muito pouco, né? É um domínio de terras baixas, formado por depressões e planícies, embora nos seus extremos, não é? Tenham os planaltos, o que o professor Jurandir Ross chamou de planaltos residuais norte-amazônicos e planaltos residuais sul-amazônicos, beleza? Mas no seu bojo, no seu interior, formado principalmente por terras baixas, beleza? Muito bem. Tem uma hidrografia que não precisa nem dizer, é a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica, cujo rio principal é o rio Solimões Amazonas, certinho? Cuja nascente é lá no domínio, desculpa, no domínio, é lá na Cordilheira dos Andes, no Peru, não é? Quando ele entra no território brasileiro, ele se denomina Solimões. Lá na cidade de Manaus, ao famosíssimo Encontro das Águas, coisa linda, né? Onde o Solimões encontra com o Rio Negro Solimões, e a partir dali até a sua foz, na ilha do Marajó, ele é denominado Amazonas. Então o mais correto é denominar o rio como Solimões Amazonas, embora da sua nascente até entrar no Brasil ele vai tendo vários nomes lá no Peru, beleza? Muito bem. Como que é a floresta amazônica? Ela é, além de uma biodiversidade assustadora, né? Nós temos ali ainda grande parte das espécies, tanto animais como vegetais, sequer catalogadas. Isso é importante, né? Sequer catalogadas. Ela tem como características o fato de ser uma floresta latifoliada, ou seja, folhas grandes e largas. É uma floresta perennifólia, ela não perde as folhas, ou perde uma quantidade de folhas pequena que ainda mantém a cobertura das árvores. Então, perennifólia. Aquela floresta que sistematicamente tem perda nas suas folhas, nós chamamos de florestas. Muito bem. Caducifólias, beleza? É uma floresta heterogênea, isso é associado à biodiversidade, né? Tem uma grande quantidade de espécies, tanto animais quanto vegetais, e também uma floresta densa, inclusive a copa das árvores forma o que? Um entrelaçamento, que nós chamamos na geografia esse entrelaçamento de dossel. Dossel com dois S. Não vá me cometer um erro e escrever do separado céu, céu. É dossel com dois S, beleza? Entrelaçamento das copas, fechou? E em linhas gerais apresenta solos pouco férteis. Você vai dizer assim, mas é louco, Danilo, você tá louco? Tem árvores de 50, 60, 70 metros de altura e você vem falar para mim que o solo é pouco fértil? Sim. O solo em si da Amazônia não tem muitos nutrientes. Então, como que a floresta sobrevive? Ela recicla a própria matéria orgânica
por ela gerada. Então os galhos, as folhas, os animais que morrem, como o clima é quente e úmido, isso rapidamente ele é reciclado e vai se transformando numa importante camada orgânica, que é o que sustenta a própria floresta. Não é isso? Então, em termos de solo, na Amazônia não dá para plantar nada? Dá. Você desmata e planta. Só que o que acontece? Num curto espaço de tempo, essa camada orgânica vai sendo consumida até que em determinado momento o solo perde os nutrientes. Ficaria extremamente custoso, caro, para repor isso. Então o que acontece geralmente? Desmata-se outra área e assim sucessivamente, como já os índios da região fazem há milênios, né? Os índios que utilizam lá as técnicas da coivara na Amazônia até hoje, né? E que o ser humano também utiliza, né? Não que o índio não seja o ser humano, digo o branco, o ser humano branco em comparação ao ser humano indígena, né? Então a queimada é um dos grandes elementos de degradação da Amazônia por esse aspecto. O solo vai perdendo a matéria orgânica com o cultivo, e aí desde o período das civilizações pré-colombianas que viviam na Amazônia, como a Marajoara, por exemplo, eles já praticam a técnica da coivara, né? Coivara, a palavra indígena para queimado. Inclusive, lembrando que a coivara, deixando esse resíduo orgânico, essa matéria orgânica, a cinza, né? Deixa o solo extremamente fértil por um determinado período. Tanto que estudos arqueológicos já descobriram grandes quantidades das chamadas terras negras na Amazônia, que são camadas de solo abaixo do que hoje é visível, solos negros formados por grande quantidade de matéria orgânica proveniente, né, das queimadas já praticadas pelos indígenas, né, os habitantes pré-colombianos da Amazônia há milênios. Beleza? Então, esse é um aspecto importante relacionado ao relevo amazônico. Tranquilinho? Tá tranquilo? Tá favorável? Beleza. Bora. Então, estão acompanhando. Agora, a Amazônia, pela sua gigante extensão, né, um domínio que ocupa no Brasil mais de 3 milhões e meio de quilômetros quadrados, né, mais de 40% do território nacional, e somando os outros países, né, a Amazônia sul-americana chega a 7 milhões de quilômetros quadrados, então dependendo da relação entre o relevo, a hidrografia e a paisagem, nós vamos ter diferentes áreas de florestas, as chamadas matas amazônicas. Vem comigo, isso aqui de vez em quando aparece, ó, vem comigo, ó, 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 ó. Então, por exemplo, nas áreas mais elevadas, né, distante dos vales dos rios, você pode ver aqui, por exemplo, e aqui, nós temos a chamada mata de terra firme. O que é isso? A mata de terra firme é aquela paisagem amazônica que nunca é atingida pelos alagamentos, né, pelas cheias dos rios, não é isso? Então é uma área que a floresta se mantém íntegra. Olha que bonito, bonito, né? É isso aí. Então a mata de terra firme, fechou? Também chamada na língua indígena de Caetê, né? Caetê nunca inunda. Nós temos ali árvores de grande porte, como a castanheira, a seringueira, o jequitibá, várias espécies de palmeiras, né? Essa área constitui a maior parte da Amazônia, essa mata de terra firme, localizada em áreas mais elevadas. Agora acompanha comigo. Tá vendo que tem uma outra área da paisagem já mais próxima aos rios, em áreas mais baixas. É a chamada mata de várzea. Esse termo é muito usado no Brasil, né? Ah, tal negócio tá uma várzea. É. O que significa isso? É uma mata já mais próxima ao leito dos rios que, dependendo das inundações, uma parte do ano ela pode ficar submersa. Muito bem. Porque está mais perto do Vale dos Rios. Então, no período das grandes cheias dos rios, o nível dos rios sobe e alaga parte da floresta. A mata de várzea pode ser alagada dependendo da época do ano, beleza? Porque já está numa área mais baixa, mas mais próxima a ser atingida pelas enchentes. Agora, você pode observar que tem uma mata que já está bem baixa, já no limite do leito dos rios. Essa é chamada de Caá-Igapó ou mata de Igapó, que é a região da floresta amazônica que está permanentemente embaixo d'água, né? É aquela vegetação que está inundada o tempo todo dentro das chamadas áreas baixas, né? Já está dentro praticamente do leito do rio. Então lembre sempre, hein? Eu tenho a mata de terra firme em áreas mais altas, a mata de várzea em áreas intermediárias e o Caá-Igapó nas áreas já inundadas permanentemente pelos rios, beleza? Então os três níveis: Caá-Igapó,
várzea e caetê. Ou se você quiser usar os termos da língua portuguesa, mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Qual a associação que eu tenho que fazer aí entre a hidrografia e o relevo? Beleza? Tranquilo? Área mais alta, área intermediária e área mais baixa. Fechou? Tá tranquilo? Tá favorável? 5 segundos sem ouvir o professor. Que paz, né? De vez em quando é bom não ouvir a voz, né? Dar essas quebradinhas de asa, né, gente? Que não é fácil, não. Mas vocês estão tranquilos? Estão pegando as características dos domínios? É um assunto importante, né? Que provavelmente numa aula só nós. Provavelmente não, né? Com certeza numa aula só não é possível terminá-lo. Mas vamos que vamos. Estão indo? Tá tranquilo? Beleza, então vai fazer o print aí, mas depois você vai ter a aula no arquivo também, né? Se você quiser fazer o print, tá aí para vocês. Agora, olha aqui algumas das paisagens, né? Aqui você pode ver a mata amazônica, né? Alagada, né? Não consigo precisar só pela imagem se é a mata de igapó. Aqui está sempre alagado, ou a mata de várzea, que é periodicamente alagada, né? Mas aqui eu posso ver as paisagens, né? Como a bruma, né? Das primeiras horas do dia, né? A evapotranspiração, né? Aqui uma outra área alagada. E aqui os estratos vegetacionais, né? As árvores que podem chegar a mais de 40, 50, 60 metros de altura, né? A maior árvore da Amazônia é a Sumaúma, né? Que já chegou a ter um exemplar de 90 metros, né? E aqui, comparativamente, o tamanho de um ser humano em relação aos estratos vegetacionais, né? O estrato arbustivo, herbáceo, médio, superior, né? Imagine a quantidade absurda de biodiversidade abrangida nessa floresta, né, gente? Sensacional. Eu acho sensacional. Beleza? Tranquilo? Estão feras na Amazônia? Muito bem. Agora, algumas ações humanas, se você quiser usar o termo chique, intervenção antrópica, vem causando algumas questões que acabam comprometendo a paisagem, né, o domínio morfoclimático amazônico. Como, por exemplo, as queimadas coivara, né, praticada, como eu falei, desde os habitantes pré-colombianos da Amazônia, que eles usavam principalmente para o cultivo agrícola, e mais recentemente, dentro do processo de expansão da fronteira agrícola brasileira, né, que nós vimos assistindo a expansão das queimadas, né, aí já para abertura de pastos, a região amazônica, principalmente o estado do Pará e o estado do norte do Mato Grosso, uma área muito ocupada pela pecuária extensiva bovina, como também os impactos causados pela mineração, né? Grandes projetos de mineração também na região amazônica, como por exemplo, o maior projeto em atividade no Brasil de extração de minérios na região sudeste do Pará, que é a região da Serra dos... Ah, molecada, muito bem. Serra dos Carajás. Beleza? Então, são algumas das atividades humanas mais recentes que vêm causando impactos ambientais na Amazônia. Mas eu sempre gosto de frisar, né? Porque eu acho que tudo que a gente vai falar, a gente tem que mostrar os dois lados. Os primeiros que provocaram intensas queimadas e desmatamentos nas regiões amazônicas são seus habitantes pré-colombianos, os indígenas, desde os períodos antes de Cristo. Lógico que eles tinham uma outra percepção, né, para o sustento, mas a coivara é uma técnica já milenar aplicada tanto na Amazônia quanto também pelos indígenas já também pré-colombianos na região da Mata Atlântica. Beleza? Então, mineração, agropecuária e retirada de madeira são os principais impactos ambientais causados na região amazônica do Brasil e sul-americana. Fechou? Tamo junto? Ah, vocês estão me matando de orgulho. Podemos? Continuamos? Continuamos? Olha lá. Agora, vamos passar para um outro domínio muito importante do território brasileiro. Agora nós vamos falar sobre o domínio dos cerrados. Ou domínio do cerrado, né? O domínio do cerrado, quando você vira uma imagem, você tem que buscar quais elementos para saber se é o domínio do cerrado, né? Vamos aqui observar. Ó, o cerrado ele tem 3 estratos, certo? Ele tem 3 estratos aí com S.
Não é extrato de banco nem de tomate, beleza? Extrato com S, que aí eu estou falando de níveis, né? Estratificação. Ele tem o extrato herbáceo, né? Que são as gramíneas. Também não vai me mandar lá graminhas. Gramíneas, né? Tem um extrato intermediário, né? O extrato intermediário, você vê aqui em algumas áreas no canto, são os arbustos, é o chamado extrato arbustivo. Ah, para nós aqui em Ribeirão Preto é a popular moita, muito bem, né? E você vai ver um extrato arbóreo, né? Com árvores que geralmente não têm um porte muito elevado, não é isso? Então ele tem um extrato herbáceo, arbustivo, arbóreo, beleza? Tranquilo? 5 segundos sem ouvir o professor para a gente continuar. Vai lá. Coisa boa, hein? Descansou da minha voz um pouco? Bora lá. Então essa é uma foto que representa muito bem a paisagem dos cerrados. Aqui numa perspectiva ampliada, qual a área do território nacional que é abrangida pelo glorioso cerrado? Você observe que ele abrange, né, principalmente a região central do Brasil, né? Embora ele chegue a áreas do Nordeste, né, sul do Piauí, Maranhão, oeste da Bahia, e áreas, por exemplo, como o Sudoeste Mineiro, Centro-Oeste Mineiro, né? Mas tipicamente ocupa essa porção do Brasil central. Beleza? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Mata de orgulho. É isso aí. Fechou? Então, essa é a região abrangida na perspectiva ampliada do território nacional, uma imagem de satélite, né, bonito, que vai mostrar para nós qual a área do nosso território é abrangida pelo domínio dos cerrados. Isso é muito importante também. Não vá trocar os domínios, beleza? A gente viu lá no comecinho da aula. Tocando o barco. Recapitulando, então, onde fica o cerrado, olha lá. O cerrado incluído no centrão do Brasil, embora, como eu falei, ó, pega áreas do Nordeste, pedacinho de Minas Gerais e até aqui áreas da região norte, principalmente no estado de Rondônia e Tocantins, que até 1988 pertenciam ao estado de Goiás. Os chapadões tropicais interiores com cerrados e matas galerias. Que coisa linda, né, gente? Não mata de orgulho, né? Lembrando, quem foi o grande geógrafo brasileiro que utilizou essas denominações? Ah, moleca e moleque. Boa. Professor Aziz Absaber. Fechado. Mapa. Sempre quando eu for começar um domínio, eu vou mostrar esse mapa. Isso aqui se chama condicionamento. Você vai vendo e vai lembrando. Vai vendo e vai lembrando. Fechou? Toca o barco do Cerrado. Vamos lá. Bom, o Cerrado, ele é inserido geralmente dentro de uma grande paisagem mundial que está localizada na mesma latitude, né, em áreas tropicais, que é a savana, tanto que ele é denominado a savana brasileira, não é isso? Muito importante você lembrar. A savana africana está na mesma latitude do cerrado, como também está o quê? Lá na Austrália, né? O que eles chamam, que é muito parecido com o nosso cerrado, que eles chamam de scrub, 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 onde a grande quantidade que eles chamam lá de bush arbusto. Ah, você já lembrou Jorge Arbusto, presidente dos Estados Unidos? Não, para com essas piadas ruins. Vamos lá. Chegando. Agora, tem a presença de árvores de pequeno porte, né? Se você olhar uma arvorezinha do cerrado, você vai ver que ela sempre tem os galinhos retorcidos, né? É, também perde as folhas na estação seca, por isso que eu posso chamar de caducifólia. Não é perennifolia como a Amazônia, né? E as raízes são extremamente profundas, porque na estação seca a planta tem que conseguir água para a sua sobrevivência, né? Em relação ao clima, é o clima tropical típico ou tropical continental, não é isso? Onde nós temos duas estações muito bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. Tanto que no inverno seco, com a vegetação bastante, né, desidratada, é quando nós temos a maior probabilidade de termos incêndios. Você vai falar assim, Danilo, eu nunca sei quando é incêndio ou quando é queimada. Tem diferença? Tem. Incêndio geralmente é usado quando é natural, não é um raio que cai sobre a vegetação seca. Inclusive, muitos dizem que é natural e acaba, por exemplo, permitindo que muitas plantas que estão ali dormentes floresçam.
Agora, queimada é quando há ação de quem? Ah, isso aí, ação antrópica. Beleza? Então, é legal você saber essa diferenciação aí entre incêndio e queimada. Nós temos no fundo dos vales as matas ciliares, depois vou mostrar uma fotinha, né, um pouquinho para frente, que é aquela mata ciliar que funciona como os cílios, né? O cílio protege o olho, a mata ciliar protege o rio. Muito bem. Também tem uma outra característica, né? Os solos são pobres. Fala, pô, mas a Amazônia também era e o Cerrado também. Os solos do Cerrado são naturalmente ácidos. Algo que foi corrigido, né, que permitiu a expansão agrícola e pecuária pela região, que é o processo da calagem, a adição de calcário no solo. Ah, verdade, né? Eu aprendi em química, eu já ouvi falar isso. Quando eu tenho uma substância ácida, se eu jogo algo básico, isso neutraliza o pH. Exato. Principalmente com a expansão nos anos 70, 80 e 90, grande quantidade de pessoas do sul do Brasil, que vendiam suas propriedades no sul por um preço extremamente alto, e como a terra no Cerrado é abundante e barata também pelo aspecto que ninguém valorizava pela sua pouca fertilidade natural, eles compravam grandes extensões de terra, né? Paranaenses e gaúchos principalmente. E eles adicionavam calcário ao solo, neutralizando sua acidez e, obviamente, transformando a região do Cerrado num dos maiores celeiros agrícolas do mundo, não só do Brasil. Com destaque para a sojicultura, vem comigo aqui, ó, cultivo da soja, e a pecuária bovina. Não é isso? Perfeitamente? Tranquilo? Vou mudar o slide 5 segundinhos sem a minha voz. Só com a minha bela presença. Oh, maravilha. Olha lá. Então aqui, ó, para você novamente ter uma perspectiva, né? O cerrado tem diferentes formações, né? O cerrado típico, né, aquela vegetação de pequeno e médio porte, tem áreas um pouco mais elevadas onde aparecem os campos, né? Aí uma vegetação mais de gramíneas, não é isso? Temos as formações florestais, principalmente na margem dos rios, a mata ciliar e o cerradão, que são as árvores que aparecem ainda no cerrado, né? Algumas de maior porte. E uma formação extremamente importante para o cerrado é essa aqui, ó, as veredas. Veredas são o quê? Matas de buritis, não é? Que se localizam como grandes áreas de dispersão de água que vão formar muitas bacias hidrográficas. Então é muito bonito, né? Aquelas veredas, então aquele caminho de buritis onde você tem as nascentes, né? E a água corre pelo meio dos buritis, das veredas e vai formar várias bacias hidrográficas pelo território brasileiro. Bonito, né? Então cerrado no sentido restrito é isso aqui, as formações savânicas. Mas eu tenho formações campestres, formações savânicas mais evoluídas como as veredas, qual é a planta palmácea típica da vereda, o buriti, e até as formações florestais, não é? Mais localizadas onde eu tenho maior quantidade de água, maior fluidez da água, que é ao longo dos leitos dos rios. Beleza? Tranquilo? Outro mapinha aqui para você se localizando. Ó o Cerrado aqui, certo? Com a paisagem, localizando outras paisagens do Brasil. Cerradão. Fechado, destacado aí para vocês. Tá tranquilo? Bonito Cerrado, né, gente? Sem contar que ele cai muito pela questão também da expansão da fronteira agrícola rumo ao centro-oeste. Beleza? Bora lá? Aí, ó, um outro exemplo, né? Aqui você vê o cerrado numa época de seca. Você vê que aqui nós temos uma paisagem, aqui o extrato herbáceo mais amarelado, a árvore perdeu as folhas, em contraste com o período do verão chuvoso, onde nós temos ali o verde predominantemente, não é isso? A árvore sempre não de muito grande porte, você vê os galhos retorcidos, né? Você falou, Danilo, você falou que tem raízes profundas, eu não estou vendo. Vou nem responder. Certo? Muito bem. Raiz, né? Tá lá embaixo. Ah, quarentena, quarentena. Bom, vamos que vamos. Tranquilo até aí? Muito bem. Aí aqui, né? Já para dar aquela complementação, nós temos as matas ciliares. Muito bem. Olha que coisa linda. A mata ciliar no cerrado, você vê que aqui o cerrado tá perto, olha lá a característica, ó.
extrato herbáceo, árvores de pequeno porte, você vê umas palmeiras aqui no fundo, umas moitas, né, o popular arbusto, né? E as matas mais fechadas dentro do domínio do cerrado são aquelas que seguem o curso d'água, que seguem os rios. Obviamente porque elas conseguem manter assim o quê? Uma umidade suficiente para que elas possam ter o que? Uma característica perene. Então, a mata ciliar, ela é perennifólia nesse sentido. Por quê? Porque mesmo numa estação mais seca, e mesmo que o volume de água dos rios diminua, ela continua estando próxima, né? Então o solo próximo aos rios detém maior umidade, o que acaba facilitando e caracterizando a existência dessas matas, que são muito importantes. Por quê? Vem comigo. Da mesma forma que os cílios, né? Vou mostrar aqui os cílios, ó. Beleza, hein? Eles protegem os nossos olhos. A mata ciliar tem esse nome porque ela protege os rios principalmente de qual questão? Sem a mata ciliar, pensa comigo, os índices pluviométricos na região do Cerrado são mais intensos, principalmente no verão. O que acontece? Se não tivesse essa mata ciliar protegendo, o impacto da chuva no solo, direto no solo, porque aqui está protegido pela mata. Lembrando que uma vegetação para o solo funciona como amortecedor e, muito bem, esponja. Sem essa proteção, o que aconteceria? Nós teríamos um impacto maior da chuva sobre os solos e isso poderia levar grandes quantidades de sedimento para onde? Para o rio. Nós teríamos aí o risco de ocorrência de algo indesejável, que é o processo de. Muito bem. Processo de assoreamento. A quantidade de sedimentos que iria se depositando no fundo do rio, tornando o rio cada vez mais raso. Né? O rio, o seu leito seria totalmente sedimentado. E aí o que acontece? Isso é muito comum em cidades brasileiras. Cidades cortadas por rios, né? Onde a vegetação que acompanhava os rios foi retirada. Nós temos o processo de assoreamento. E aí o que acontece? O rio mais raso, nos períodos de chuva, absorve menos água, nós temos grandes enchentes e inundações. Não é isso? Então, a mata ciliar tem esse papel fundamental para a manutenção dos nossos rios e na região do Cerrado mais ainda, não é isso? Lembrando, a mata ciliar muito importante nesse aspecto e também porque ela consegue ser uma área de atração de biodiversidade próximo aos rios. Então, muitas espécies de pássaros, né, os animais vão se hidratar nos rios, e aí nós temos os animais herbívoros que acabam sendo predados pelos animais carnívoros, mantendo o ciclo da vida. Não é isso? Parecendo aquele programa do Discovery Channel. Mas tudo bem. Certinho? Beleza, gente? Vamos seguir o barco? O último domínio que eu vou falar hoje para vocês é o domínio da Caatinga. Vou deixar Mata Atlântica, Araucárias e outros para uma próxima aula. Domínio da Caatinga. Tranquilo, límpido e cristalino, né? Você observa aqui na paisagem o que? As cactáceas. Coisa linda, né? É um domínio que abrange qual região do Brasil? Região Nordeste. Mas não cometa um erro, hein? Muito comum a galera falar, o Nordeste é Caatinga. Não, é o Sertão Nordestino, que é uma das 4 grandes sub-regiões do Nordeste, né? Lembrando que o Nordeste, aqui ó, Caatinga é isso aqui. Lembrando que o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões, né? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Lembraram? Flashback. Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte. Fechou? Então localiza bem a Caatinga aí. 5 segundos sem ouvir minha voz. Voltamos. Então, beleza. A Caatinga. Bom, vegetação típica do clima semiárido. Clima quente e seco com chuvas escassas e irregulares. Climograma, quando você olha a barrinha de chuva desse tamanhozinho assim, né? Com vários meses em que nem aparece a barrinha de chuvas, né? Longos períodos de estiagem, não é isso? E além de tudo, não tem uma precisão muito grande nos parcos períodos de chuva. Como que ela se destaca em questão vegetacional? Formada por arbustos e plantas xerófilas. Xerófilas é a planta que se adapta ao clima, muito bem, seco, ou se você preferir, com escassez de água, não é isso? Essas cactáceas desenvolveram folhas em espinhos, né? Geralmente a folha é para proteger
o espinho, né, desculpa, para proteger da perda de água para o ambiente, são plantas caducifólias e que muitas das plantas têm uma cera que evita a transpiração, como a carnaúba. A carnaubeira tem uma cera nas suas folhas para reter a água, né? Uma planta também comum dessa região, né? Então, xerófilas, plantas adaptadas ao clima seco. Ao predomínio de rios intermitentes. O que é isso? São aqueles rios que, dependendo da época do ano, eles, muito bem, secam. O rio perene de grande porte que atravessa a região é o rio São Francisco, também conhecido como Nilo Brasileiro, né? Mas por que ele atravessa essa região e não seca? Ora, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que é uma área de clima tropical. Então tem um índice de chuvas muito maior que abastece o rio para ele atravessar o seu leito, até ele desaguar onde? Na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas, não é isso? Do lado alagoano, onde ele deságua na foz, a cidade de Piaçabuçu. Do lado sergipano, na outra margem, a cidade de Brejo Grande, um dos lugares mais bonitos do Brasil, com dunas, coqueirais. Se um dia você tiver oportunidade, vá, porque é maravilhoso. Não é? O Rio São Francisco tem umas polêmicas envolvendo, né? Que é o fato do grande projeto de transposição dele, que são os canais construídos paralelos ao rio para levar água para regiões do semiárido em que ela não chega. Muitos alegavam que isso ia mudar a dinâmica hidrológica do rio, que isso ia causar problemas da biodiversidade, mas é uma obra que, quando plenamente pronta, no Brasil tudo é rápido, né? Já estão uns 25 anos fazendo, pode ajudar muito na vida dessas pessoas da região do semiárido nordestino. Beleza? Em geral, solos rasos e pedregosos. O fato de ser um solo pedregoso significa que ele tem muitos sais minerais. Então ele é bom. Ele é raso. Então a camada, o horizonte O e o horizonte A do solo é raso. Mas caso seja possível irrigá-lo, torna-se um solo bastante produtivo para a agricultura. Não por acaso, é na região do semiárido nordestino, no vale médio do Rio São Francisco. Aí eu vou pedir para você lembrar o nome de duas cidades: Petrolina, Pernambuco, do lado de lá do rio, Juazeiro, na Bahia. É hoje a principal área de fruticultura irrigada do Brasil. Sempre aparece nos vestibulares, hein? Então é uma área fundamental dentro da fruticultura no Brasil, com grandes fazendas que exportam uma grande quantidade de frutas, como uva, já ganharam prêmios, vinhos produzidos no Vale Médio do São Francisco. Maracujá, melão, manga, acerola, tudo isso visando o mercado externo, frutas de excelente qualidade, não é isso? Que quando você encontra nos mercados aqui na nossa região tem um preço elevado, até pela qualidade que é bem melhor. Certinho? Tá tranquilo? Agora, esse problema também, o solo que irriga-se muito, você tem que ter um cuidado, porque ele pode fazer com que, se você irrigar muito, os sais minerais se concentram, a água, quando evapora, faz com que esses sais se concentrem, salinizando o solo. Né? Tem também o problema da desertificação, né, que pode avançar, que já é uma área de clima semiárido. Né? Então, são alguns problemas que podem ocorrer no domínio das caatingas. Então, há que se ter esse cuidado com a região. Beleza? Aqui, um recorte de um perfil topográfico da região, não é isso? Partindo lá da bacia do rio Parnaíba, indo até os tabuleiros litorâneos, né? Então você vê que aqui na bacia do rio Parnaíba, uma área de altitudes baixas, temos os planaltos chapadas do Parnaíba, aumenta a altitude. Aí temos a depressão sertaneja, parece nome de programa sertanejo, né? Sofrência, depressão sertaneja, que fica aqui o Rio São Francisco. Ele fica entre os Planaltos Chapadas do Parnaíba e o Planalto da Borborema, que tem ali no agreste nordestino uma área de altitudes elevadas, inclusive onde as pessoas mais abastadas da região têm casas de inverno. Algumas cidades ali como Garanhuns, em Pernambuco, né? Que lembra o clima de Campos do Jordão. O Brasil é maravilhoso, né? Em pleno sertão nordestino, áreas mais elevadas como o Planalto da Borborema, e aí nós temos casas de veraneio, não casas de inverno. Olha que legal. E aqui a altitude cai bruscamente até chegar ao nível do mar no oceano. Então essa é uma área de um recorte do relevo nordestino, partindo aqui da bacia do Rio Parnaíba até o litoral atlântico. É, né? Muito comum também cair nos vestibulares isso. Aqui mesclando terrenos sedimentares com terrenos cristalinos. Bonito, né, gente?
Aqui no meio, depressão sertaneja, Rio São Francisco, certo? Ah, o Planalto da Borborema, aquele que não deixa chover no sertão, fica seco, né? Cuidado com isso aí. Por quê? Porque há estudos que mostram que o principal fator da escassez de chuvas no sertão nordestino é a circulação das massas de ar, né? Que quando chegam até lá já chegam com uma umidade reduzida. O Planalto da Borborema tem altitudes mais elevadas, pode chegar a mais de 1.300, 1.400 metros, mas ele não é uma cordilheira contínua. Então, daí a dizer que ele é o responsável por barrar as chuvas, né? Uma barreira orográfica no sertão nordestino é algo que parece um tanto quanto exagerado. Beleza? Tranquilo? Aí, ó, plantas e paisagens típicas da Caatinga. Muito bem. Tão tranquilos aí, gente? Tá legal? Olha lá, olha a profusão de cactáceas e por aí vai. Bom, daqui dos domínios do Mar de Morros eu vou encerrando essa aula, né? Já está um pouco longa, né? E depois nós vamos voltar com uma parte 2 dessa aula para trabalhar os outros domínios morfoclimáticos do Brasil e as suas áreas de transição. Por enquanto, tô suave, tô tranquilo. Qualquer necessidade que vocês tenham, vocês podem me procurar para a gente resolver. Valeu, gente. Beijo e abraço a todos. Não esquece. Tamo junto. Valeu, abração.